Bom, como os irmãos sabem, nós temos nas quartas-feiras, trabalhado uma série, uma nova série que se iniciou na primeira quarta desse mês, com o título Autocontrole. A ideia, não sei se os irmãos conseguiram captar já, é mostrar que para que nós possamos exercer o autocontrole sobre a nossa vida, precisamos primeiro ter o controle do auto, Então, precisamos olhar para a palavra de Deus, porque ela nos dá esse direcionamento, ela nos mostra como Deus tem planos, tem direcionamentos para cada um de nós. E quando nós damos atenção a esses planos, a esses direcionamentos, nós temos condições de exercer um autocontrole saudável. E a ideia é aproveitar também o mês de janeiro, que é o mês da saúde mental, e tratar de alguns temas relacionados a isso. E o título da nossa mensagem de hoje é, na realidade, um questionamento, é uma pergunta, como lidar com a ansiedade? Nosso texto base é 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, é um texto muito conhecido. Eu vou ler aqui, todos os textos vão ser exibidos no slide, então você pode acompanhar a leitura aqui comigo, porque eu vou ler na versão ARA, que é Almeida Revista Atualizada. Talvez alguns irmãos não tenham aí. Se você tem a Bíblia no celular, você consegue trocar. Mas se você tiver com a Bíblia impressa aí, e for uma versão diferente, você pode acompanhar pelos slides. Diz assim então a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo período de louvor e adoração, pela oportunidade de poder cantar ao Senhor. Pedimos que agora o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, iluminar os nossos corações, venha nos dar entendimento da tua palavra, que o Senhor possa ministrar as nossas vidas e que todos nós possamos sair alimentados daqui nessa noite. Aqueles que estão nos assistindo através da internet também possam ser igualmente abençoados através dessa reflexão. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Como lidar com a ansiedade? É uma pergunta pertinente para todos, cristãos e não cristãos. Segundo a OMS, a famosa OMS, Organização Mundial da Saúde, antes da pandemia, o Brasil estava no primeiro lugar como o país mais ansioso do mundo. Era o primeiro lugar, o number one, contando com 8,6 milhões de pessoas sofrendo do transtorno da ansiedade. Com a pandemia, esse quadro, obviamente, se agravou. A estatística diz que cresceu 25%. Só para a gente ter uma ideia, em abril e maio de 2020, o termo insônia foi o mais pesquisado no Google. Além disso, houve um aumento de 80% na venda de calmantes, antidepressivos e estabilizadores de humor. E essa liderança do Brasil como o país mais ansioso do mundo continua. Nós estamos em 2023, eu dei uma rápida pesquisada, em 2022 nós continuamos com o primeiro lugar. Não é um bom primeiro lugar, mas é a realidade. Chegando ao ponto do Conselho Federal de Enfermagem afirmar que o Brasil vive hoje uma segunda pandemia, dessa vez não de Covid, mas uma pandemia na área da saúde mental. E a grande verdade, irmãos, é que a ansiedade ela faz parte da natureza do ser humano. É um dos resultados da queda, do pecado. Obviamente, nós não tínhamos transtornos de ansiedade, Adão não tinha isso antes de cair, Até Gênesis capítulo 2 não tinha ansiedade. A partir do capítulo 3, todas essas mazelas começam a fazer parte do dia a dia da vida do ser humano, E é um transtorno, ou um sentimento, ou um momento que todos nós vamos experimentar, em maior ou menor grau. Em algum momento na vida, você já teve, ou você vai ter ansiedade, maior ou menor grau. Sendo assim, por mais que a gente procure tratar da melhor forma, através de ajuda médica, ou através de ajuda da palavra, a gente tem que entender que nós não vamos eliminar a ansiedade de forma completa das nossas vidas, pelo menos até a volta de Cristo, porque quando Cristo voltar, nós vamos ter os nossos corpos transformados, e teremos o corpo igual ao de Cristo, um corpo glorioso, um corpo transformado. Aí todos esses males vão desaparecer, glória a Deus por isso. Mas até lá, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, nós temos que aprender a lidar com essas mazelas. Não só elas, mas não só ela, no caso a ansiedade, mas todas as mazelas que são advindas do pecado. E dentre muitos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz, ela, por incrível que pareça, também nos ensina a lidar com a ansiedade, como nós vamos ver
nesse trecho, extraído aqui da primeira carta de Pedro. E eu quero exatamente responder a pergunta, Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Pode passar para o próximo slide, que o meu aqui não está funcionando. Pode passar para o próximo slide? Aí. Quero exatamente responder a pergunta, tema de hoje, que é como lidar com a ansiedade. E a primeira coisa que Pedro nos ensina através dessa carta é que para lidar com a ansiedade nós temos que nos humilhar. O texto ali vai dizer o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Só a primeira parte do texto. Como a gente pode perceber, o nosso texto base, o 7, que a gente leu na abertura, ele é bem simples, é um texto fácil de compreender, de entender. Ele diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Cristo. Porém, não sei vocês, mas toda vez que eu lia esse texto, no começo, alguns tempos atrás, me surgiu uma pergunta, que é fácil entender, eu devo lançar a minha ansiedade sobre Cristo, mas como que eu faço isso na prática? Imagine que você tem uma pessoa ansiosa, eu sou ansioso, venho de uma família que a ansiedade é uma coisa muito comum, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Aí você imagina você falar para um ansioso, como é que eu trato da ansiedade? O que a Bíblia fala disso? A Bíblia fala que você tem que lançar a sua ansiedade sobre Cristo. Mas veja bem, a ansiedade não é algo visível, algo palpável, algo material que você pode pegar e jogar sobre Cristo, Mas a palavra nos diz exatamente disso. E a resposta, então, a gente vai encontrar na própria palavra. O verso 6, como nós acabamos de ler, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. E a expressão humilhai-vos aqui, para nós, no senso comum, no senso popular, pode ter vários sentidos. O sentido mais comum é de se rebaixar, é de se colocar abaixo de alguém. Porém, o sentido da palavra no original é de ter uma opinião modesta sobre si mesmo. O original no grego quer dizer isso, ter uma opinião sensata, uma opinião verdadeira, uma opinião adequada acerca de si mesmo. Ou seja, a primeira atitude que nós devemos ter ao lidar com a ansiedade, segundo a palavra de Deus, é o reconhecimento de quem nós somos. E o que isso implica? Implica em saber, ou pelo menos ter o entendimento, o reconhecimento de que nós não temos controle de nada. Às vezes a gente acha que tem controle de algumas coisas da nossa vida, Tem gente que acha que tem controle de tudo, mas na realidade a gente não tem controle de nada. O controle de tudo está na poderosa mão de Deus, assim como Pedro diz. E é exatamente por isso que ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. O que Pedro quis dizer aqui? Ele quis deixar muito claro que o poder é de Deus, que o controle é dele e que quem faz é Ele. A pandemia, inclusive, ela veio para mostrar isso, porque a economia não conseguiu resolver o problema, pelo menos não rapidamente. A política também não conseguiu resolver o problema. Ninguém conseguiu resolver o problema rapidamente. Nós passamos por momentos muito difíceis, para mostrar que o controle não está na mão do ser humano, que Deus faz no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. E é exatamente isso que nós devemos, em primeiro lugar, fazer: reconhecer a nossa pequenez. É isso que Pedro quer nos chamar a atenção. E quando nós estamos ansiosos, é muito comum nós ficarmos insensíveis à voz de Deus. Na realidade, a primeira atitude é procurar resolver as coisas do nosso jeito, é procurar tentar, de alguma forma, buscar uma ajuda, de repente, com um parente, com um amigo, ou sei lá. Mas raramente a gente busca em Deus a solução para os nossos problemas, inclusive para a questão da ansiedade. E o que o apóstolo Pedro quer aqui é nos levar a esse reconhecimento de que é Deus que resolve tudo, de que Deus é poderoso, que a sua mão é poderosa, de que Ele está no controle de tudo. Então, temos que reconhecer, em primeiro lugar, a nossa pequenez e reconhecer a grandeza do poder de Deus. Isso significa o quê? Confiar plenamente nele, aceitar humildemente o seu bom propósito para as nossas vidas e, ao mesmo tempo, ter a consciência da segurança que nós desfrutamos quando estamos debaixo da poderosa mão de Deus. Já que Pedro fala que nós não estamos debaixo de qualquer mão, mas é da mão poderosa de Deus. Isso tem que trazer confiança a nós. O entendimento disso, o conhecimento dessa verdade tem que trazer esperança para nós, por mais que estejamos passando por algum transtorno de ansiedade. E se no verso 6 Pedro diz que o primeiro passo que devemos dar para lidar com a ansiedade é nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, como nós vimos, na sequência, no verso 7, como nós já vimos anteriormente, ele nos diz que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Pode passar, já está lá o próximo slide,
O texto, o verso 7, vamos ler novamente, vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, como lidar com a ansiedade? Lançando sobre ele nossas ansiedades. E eu aqui quero chamar a sua atenção para algo interessante. Em primeiro lugar, a forma como está na ARA, que é a versão que eu estou usando hoje, né, que é a Almeida Revista e Atualizada, está dizendo, a palavra está lançando, na NVI está lancem. E eu quis usar a ARA exatamente por isso, porque a ideia de lançando, que a palavra traz, é de algo contínuo, é algo que você não faz num ato só. A NVI, eu gosto muito da NVI, eu uso até mais a NVI, que é a nova versão internacional, mas traz a ideia de que é um ato só, você faz de uma vez, lancem sobre ele as vossas ansiedades. Mas a ARA traz essa ideia de algo cíclico, algo que eu tenho que fazer continuamente durante a minha vida. Em segundo lugar, outra coisa que eu quero observar aqui, que lançando no original, indica o ato de lançar sobre ou colocar em. O que isso quer dizer? Não é lançar de qualquer forma, não é lançar para qualquer lugar. A palavra no grego lá quer dizer exatamente isso, lançar sobre ou lançar ou colocar, né, em. Dá a ideia de um alvo definido, dá a ideia de algo consciente, não é arremessar de qualquer forma, não é jogar simplesmente, mas você tem um alvo, um foco definido. Então quando Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, isso significa não só lançar as nossas ansiedades para longe de nós, mas sobre o Senhor Deus, sobre Cristo, é isso que ele está falando. É um ato consciente, é um ato intencional, e essa consciência e essa intencionalidade começa exatamente quando a gente entende quem nós somos perante Deus. Começa quando nós começamos a entender que nós não temos controle de nada. Começa quando a gente começa a perceber que a nossa vida está na mão de Deus, que Ele é soberano, que Ele sabe o que está fazendo, que nós estamos, como Pedro diz, debaixo da sua potente mão. E continua quando nós levamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades até Ele. Isso nos lembra o quê? O que Paulo escreveu, né, à igreja de Filipos, lá em Filipenses 4:6, quando ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu acho interessante quando Paulo fala sobre isso, porque Paulo fala tudo aquilo que nos deixa ansiosos, nós devemos levar até Deus, em oração e ações de graças, súplicas e ações de graças. Devemos levar isso, devemos fazer isso conhecido perante Deus. Aí talvez você pode falar assim, mas pastor Ricardo, Deus não é onisciente, Ele não sabe todas as coisas. Sim, mas isso tem um valor em nós, um valor inclusive terapêutico, de você se abrir, de se colocar e de colocar para fora, às vezes algo que você não tem coragem de falar para ninguém. E às vezes a gente tem uma ideia de que assim, eu não vou incomodar Deus com isso. Um problema desse, Deus tem tanta coisa para fazer, tem tantas coisas maiores, Deus está tomando conta do mundo, né? Mas não, o texto fala que nós devemos levar até Ele todas as coisas, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E mesmo que Deus muitas vezes não nos atenda, porque às vezes Deus sempre responde oração, tá, irmãos? A gente fala assim, estou esperando uma resposta de Deus. Deus sempre responde, não existe oração que não é respondida. Às vezes a gente que não captou a mensagem, é porque às vezes a gente está esperando uma resposta específica. Aí quando Deus não dá aquela resposta, a gente acha que Deus não respondeu. E não também é resposta. Então a gente tem que aprender que o não é resposta, e o não de Deus é bom para a gente. Porque se eu confio que a mão de Deus é potente, é soberana, e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então eu tenho que ficar contente com o não, por mais que o meu coração, a minha mente tenha se preparado previamente para uma outra resposta, né? Isso é confiar em Deus, é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Mas voltando à questão da consciência e da intencionalidade, esse lançar também mostra que deve haver um esforço da nossa parte. Existe uma modalidade esportiva chamada lançamento de disco, se isso deve conhecer. E a prova masculina do lançamento de disco, o homem ele deve arremessar um disco que pesa 2 quilos, né? E o recorde, até agora, ninguém conseguiu bater o recorde de um alemão. O cara já até morreu, que é o Jürgen Schultz. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Esse cara conseguiu arremessar o disco a uma distância de 74,8 metros. É uma boa distância, né, para um lançamento de disco. Imagina aqui o esforço que esse cara empregou. Está aqui a imagem. Eu
escolhi pesquisei no Google a imagem, né, escolhi essa porque essa mostra toda a musculatura dele, né, quanta força empregada para lançar. E um detalhe, esse lançamento tem algumas regras. Ele é feito dentro de uma gaiola, que é essas redes aqui, ó, é uma espécie de uma gaiola. Tem um círculo em volta no chão, que ele não pode nem pisar nas linhas, então ele tem que fazer toda a parte técnica ali, porque envolve uma técnica. Eu não vou fazer aqui, que eu sou meio estabanado, né? Mas os caras rodam e tal, e puf, joga. Depois vocês botam no YouTube lá, que tem vídeo lá dos caras fazendo, quem nunca viu. Então tem toda uma técnica. Eu vi até um vídeo hoje do cara ensinando como é que faz. Tem um esquema de você virar a perna aqui, o cara explicando, o pé tem que fazer assim, o outro pé. Falei, rapaz, né, o negócio eu achava que era só jogar, né? Não, tem que ter um preparo, tem que ter um treinamento para poder fazer isso, para executar de uma maneira que o cara consiga atingir um bom alvo, né, uma boa distância, né? Então, assim como aqui o cara tem que, exige um esforço para que ele consiga executar isso com maestria, da mesma forma, deve haver um esforço da nossa parte para lançar as nossas ansiedades sobre Ele, sobre Cristo. Por quê? Porque nós gostamos de ter controle. Nós gostamos de ter o controle sobre as coisas da nossa vida. A pior coisa é você não conseguir fazer nada. A pior coisa é você tentar tudo e chega num ponto, às vezes, numa situação que você está vivendo, que você não consegue fazer nada. Medicamento não resolve, conselho não resolve, terapia não resolve. Aí você tem só que esperar. Para o ansioso, então, esperar é tenso. Mas é exatamente isso. E por isso que deve haver um esforço da nossa parte, de lançar. Porque esse esforço para lançar sobre Cristo as nossas ansiedades, envolve confiança. Envolve confiar que Ele vai fazer. Envolve confiar que Ele sabe o que está fazendo. Que a vontade dEle, como diz o apóstolo Paulo, é boa, perfeita e agradável, né? E o texto também mostra que existe algo que nos incentiva a ser conscientes e intencionais, a nos esforçar, que é a garantia de que Ele tem cuidado de nós. Pedro fala isso, Ele tem cuidado de nós. Ou seja, nós não estamos lançando as nossas ansiedades sobre qualquer alvo, sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer lugar, mas nós estamos lançando naquele que nós sabemos que tem cuidado de nós. E como é que eu sei disso? Basta você olhar para a sua vida. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para cada um aqui, todo mundo teria uma experiência para contar de algo que Deus já fez. E que comprova que Deus tem cuidado de você. Da mesma maneira, eu tenho experiências que eu poderia compartilhar que vão comprovar que Deus tem cuidado de mim. Então eu olho para trás e falo, realmente, eu passei por isso, passei por aquilo, teve aquela situação, aquela experiência, e Deus tem cuidado de mim. É exatamente isso que Pedro está falando. Isso nos incentiva. E quando Pedro escreveu essa carta, a igreja estava passando por uma grande provação. Aliás, algo que era muito comum para a igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século vivia em perseguição. Era tenso. No decorrer da carta, Pedro vai falar sobre injúrias, ele vai falar sobre acusações caluniosas, eles estavam sendo caluniados. Vai falar até sobre bofetadas, eles estavam literalmente apanhando. E apesar disso tudo, o que eles estavam enfrentando, né, tudo que eles estavam enfrentando naquele momento, Pedro quis lembrá-los que Deus estava cuidando deles. Tipo assim, ó, vocês estão passando por tudo isso aí, mas Deus está cuidando de vocês. Fica calmo, leve as suas ansiedades sobre Ele, porque Ele está cuidando. Isso para um povo que estava sendo injuriado, que estava recebendo falsas acusações, que estava até apanhando, correndo risco de vida. Mas Pedro escreve essa carta trazendo esperança, dizendo isso. Ele tem cuidado de nós. E isso serve para nós hoje também. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Que por pior que seja a situação que nós estamos vivendo, Ele tem cuidado de nós. Ele nos abandona. Isso tem que ser algo vívido na nossa mente a cada dia. E se no verso 6, Pedro diz que o primeiro passo que nós devemos dar é nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. No verso 7, como nós acabamos de ver, diz que nós devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de nós. No verso 8, nós vamos ter aquela famosa passagem onde o apóstolo Pedro nos direciona a sermos sóbrios e vigilantes. Está ali, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, como lidar com a ansiedade? Sendo sóbrios e vigilantes. E aqui eu quero comentar algo que eu acho muito interessante dessa passagem. Nós temos algumas coisas, na realidade, para considerar aqui. Primeiro, sobre a sobriedade e vigilância.
Uma pessoa que não está sóbria é aquela que está o quê? O que vem à sua mente aí em primeiro lugar? Uma pessoa que está embriagada, está drogada, que ingeriu alguma substância e que tirou dela a sobriedade. Ela não está no controle das suas faculdades mentais, né? A sobriedade, então, ela tem um sentido de não perder o controle. Porque quando eu nunca fiquei bêbado, né? Eu nunca tive esse desprazer, graças a Deus. Mas eu já vi muitas pessoas bêbadas, né? Eu já vi. As pessoas perdem o controle. O pessoal até fala que a pessoa, quando está alcoolizada, bêbada, o filtro vai embora, né? Ela fala um monte de coisa, ela faz um monte de coisa. Ela tem atitudes que ela não teria se ela estivesse sóbria, se ela estivesse no controle das suas faculdades mentais, né? Então, é exatamente isso que Pedro está querendo dizer. Nós devemos estar em plena consciência das nossas faculdades mentais, do nosso racional. Às vezes a gente relaciona a fé só com o aspecto espiritual, né? Acha que a gente tem que ser aquela coisa, sabe, o tempo todo assim. Não, mas tem um aspecto racional. E nós não podemos perder isso. Inclusive nessas situações de ansiedade, nas situações de luta. Temos que lembrar, temos que pensar, temos que raciocinar, temos que exercer isso. E é interessante que a palavra grega para ansiedade vem de uma raiz que expressa exatamente distração. Quando você vai lá no dicionário, a raiz dela é distração. E é exatamente isso que a embriaguez faz. Ela nos distrai, ela nos tira o foco. Que é o que a ansiedade faz. Se a gente se deixa dominar pela ansiedade, que nós já vimos que todo mundo em maior ou menor grau passa, sente, né? Então é normal a gente passar a ter esses sintomas, né? Em maior ou menor grau. Mas se a gente se deixa levar por isso, ela vai nos embriagar, ela nos tira o foco, ela nos tira a atenção. Então nós deixamos de ser sóbrios e passamos a olhar para as coisas com a ótica da ansiedade na frente. É como se a gente colocasse um óculos e a gente enxerga tudo a partir dali. Então o que Pedro quis dizer aqui, quando ele diz para sermos sóbrios e vigilantes, é exatamente tomar cuidado para que a ansiedade não tire a nossa capacidade de raciocinar. Não tire a nossa capacidade de olhar para trás e perceber o cuidado de Deus, de olhar para as outras coisas, de não olhar só para o lado ruim do que está acontecendo ou daquilo que nós estamos sentindo, né? De esquecer do que a palavra fala, daquilo que nós já tivemos contato, de pregações, de sermões que nós já ouvimos, de ensinos da palavra de Deus que nós já tivemos, que fala sobre como nós devemos confiar em Deus, que fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Porque quando a gente está ansioso, a gente se esquece disso tudo, porque a ansiedade nos embriaga. É exatamente isso que ele quer dizer. Outra coisa aqui é que ele deixa claro que o diabo é o nosso inimigo, porque ele vai dizer o quê? No próximo slide. Não, volta, por favor. Aliás, é o primeiro, né, que você mudou antes. Sede sóbrios vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém que possa devorar. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu já vi um monte de gente explicando esse texto aí de forma totalmente viajante, viajado na maionese. Por exemplo, eles vão falar que o diabo se apresenta como anjo de luz e por isso ele vai parecer como um leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá, que não sei o quê. Não sei se vocês já viram isso aí. Não é isso que Pedro está falando não, tá? Aí o diabo vai se disfarçar de leão para poder enganar. Não é isso não. Aí eu já vi gente falando também que é o seguinte, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que temem o guarda. Então, por isso o diabo anda em derredor, tentando pegar uma brechinha para poder entrar. Também não é isso não. O que Pedro quer dizer aqui? O que ele está querendo falar aqui? Em primeiro lugar, ele quer deixar claro quem é o nosso inimigo. É o diabo. Só que a gente se esquece disso o tempo todo. E muitas vezes, até quando nós estamos passando por uma situação de ansiedade, a gente procura um culpado humano mesmo. Procura alguém para culpar. Não, eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de ciclano. Eu estou assim por ele, por ela, por essa situação. Pedro deixa claro aqui que o nosso inimigo é ele. Então a gente não deve ficar procurando alguém para culpar. E como eu falei, nós devemos lembrar que os leitores originais estavam sendo perseguidos por pessoas de carne e osso. Eram pessoas que estavam perseguindo a igreja do primeiro século. Mas Pedro não fala que era eles eram um problema, que eles eram um inimigo. Fala, não, o diabo é o nosso inimigo. E ele procura, como está dizendo o texto, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Nosso inimigo é ele, nosso inimigo não são pessoas. Isso vai nos lembrar o que Paulo diz lá em Efésios 6,12, né? Nossa luta não é contra
pessoas, não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Está lá em Efésios capítulo 6, verso 12. E isso vale para nós hoje. Mas Pedro também fala que nosso inimigo não só é o diabo, mas que ele procura quem possa devorar. O que ele quer dizer isso? Aqui que está a comparação dele, do diabo, com o leão. Para quem não sabe, o leão, ele só ataca os animais doentes, os animais jovens, os animais dispersos, que estão distraídos. Quem já assistiu aqui, de repente, National Geographic, tem lá um episódio que eles explicam, eles mostram exatamente isso. Como o leão caça, como ele sai. Eles não pegam qualquer animal. Por exemplo, se eles veem um animal, por menor que seja, se ele estiver no bando, ele não ataca. Agora, se ele vê um animal pequenininho, fraquinho, magrelinho, longe do bando, dando sopa, é o primeiro que ele vai atacar. Não precisa nem explicar mais, né? Então, o que Pedro quer dizer é exatamente isso. O diabo, ele fica andando ao redor, procurando quem, por causa da ansiedade, por causa das situações desse mundo, está desatento. Está deixando que a ansiedade e os problemas tirem o foco, tirem a sobriedade, deixam de vigiar por conta disso, estão desatentos. Aí ele vem como leão, buscando a quem possa devorar. E aqui eu quero chamar a atenção para essa palavra. Ele não vem para brincar. O nosso inimigo, que não é de carne e osso, ele não vem para brincadeira. Ele vem para devorar. É exatamente isso que ele fala. Isso nos mostra a importância da sobriedade, que é o que ele falou lá, e da vigilância. Porque sem a sobriedade e a vigilância, nós nos tornamos presas fáceis do inimigo. E dando sequência ao raciocínio que ele começou no verso 8, aí agora pode passar para o próximo slide. No verso 9 ele vai dizer exatamente isso, ó. Resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhes firmes quem? Ao diabo, que é como leão. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que Pedro está querendo dizer com isso aqui? Ele quer dizer que, em primeiro lugar, que nós devemos oferecer resistência. Eu não sei se você, eu já falei isso aqui várias vezes, que toda vez que eu leio a Bíblia, eu crio imagens mentais na minha mente. Aí quando eu leio resistir-lhes, eu imagino realmente alguma coisa vindo, e eu fazendo assim, ó, eu resistindo, fazendo força para o negócio, para não vir para trás. Aí eu volto, sabe? Ou aquela, como é que é o nome daquele, não sei se é um esporte, mas aquela brincadeira da corda que você puxa para lá? Cabo de guerra. É mais ou menos isso, é oferecer. No caso, se bem que o cabo de guerra está puxando, né? A ideia aqui é da resistência mesmo, é de não deixar algo que vem contra você, né? Ele fala exatamente essa é a ideia que ele quer passar, de resistir. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que a batalha já está ganha. Eu tenho só que oferecer resistência. Sabe essa coisa que a gente vê aí de batalha espiritual, dessas coisas todas, que os caras, né, fazem um monte de coisa, profético, um monte de coisa aí? Não tem isso não. Eu só tenho só que oferecer resistência, porque a batalha já está ganha. O meu papel é olhar para o Senhor, é lançar as minhas ansiedades sobre Ele e oferecer resistência. Para quê? Como Ele fala ali, ó, resistir-lhes firme na fé. A fé é a base da nossa resistência. A fé em quê? Em Cristo. A fé é que Ele tem cuidado de mim. A fé é que quando eu me esforço e eu jogo sobre Ele as minhas ansiedades, Ele está cuidando de mim. E Ele traz mas antes de eu falar do que Ele fala no final ali, eu quero falar sobre essa questão de... Volta um pouquinho, Biel. Não, tá certo, é outro slide mesmo, tá certo. Eu quero falar um pouquinho sobre como eu exerço essa resistência ao diabo. A palavra de Deus vai nos responder também. Lá em Tiago 4:7, vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí note que em primeiro lugar vem a sujeição. Eu só consigo oferecer resistência ao inimigo se eu estiver sujeito a Deus. Tem gente que quer resistir ao inimigo sem estar sujeito a Deus. Aí entra outra pergunta: mas como é que eu me sujeito a Deus? A sujeição a Deus se dá quando eu ouço e obedeço a palavra. Quando eu ouço a palavra, eu a ponho em prática. Quando eu não sou apenas um ouvinte, mas um praticante, como a própria palavra nos ensina. Quando eu estou na EBD, eu aprendo e pratico. Quando eu estou num culto aqui de domingo, aí eu pego durante a semana e pratico. Quando eu venho aqui no culto de quarta, ouço a palavra e pratico. A própria palavra fala para a gente não ser apenas ouvinte, mas também praticante. Aí sim,
eu vou estar me sujeitando a Deus e vou ter condições de oferecer resistência. E o verso 9, Pedro finaliza então com uma palavra de conforto, dizendo que nós não estamos sozinhos nessa peleja. Não sei para vocês, mas para mim é reconfortante saber que nessa batalha eu não estou sozinho. Tem muitas pessoas que estão passando por isso e muitas vezes por situações muito piores do que eu estou passando. Às vezes a gente não tem ideia do sofrimento que alguns irmãos estão passando. E é exatamente isso que ele fala. Ele continua dizendo ali: resistir-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhadas pelo mundo. Tem muito crente em Cristo sendo perseguido. Tem muito crente perseguido passando por dificuldades, também passando por problemas, né? Então, nós não somos os únicos. Nós não somos, tipo assim, poxa, parece que Deus me escolheu. Essas coisas acontecem comigo. De novo, Senhor. Não, muita gente está passando por isso. E isso tem um porquê. E isso Pedro vai falar exatamente no final. O apóstolo Pedro ele vai finalizar esse trecho que nós acabamos de ler. Eu coloco aqui que ele finaliza de forma magnífica. Não só nos lembrando que o sofrimento aqui é passageiro, ou seja, é algo que vai ter um fim, que vai acabar, e pequeno quando comparado à glória que nós vamos experimentar. E também diz que Cristo usará cada uma dessas situações, pode passar para o próximo slide, para nos aperfeiçoar, para firmar, para fortificar e fundamentar. Ou seja, tudo que a gente passa, inclusive a ansiedade, todos os problemas que a gente passa, Deus usa para nos fazer crescer. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O Senhor quer nos aperfeiçoar através daquilo que nós passamos, inclusive da ansiedade. O Senhor quer nos firmar através de todas as situações que nós vivemos. O Senhor quer nos fortificar, nos tornar cada vez mais forte. E o Senhor quer fundamentar cada vez mais a nossa fé, né? E eu não sei vocês, mas eu tenho inúmeras experiências, situações que eu passei que me tornaram mais forte. Quando eu passei, eu sofri, eu chorei, e eu orava, eu questionava, eu colocava aquilo diante de Deus. Às vezes eu começava a orar e não conseguia nem orar, que era lágrima atrás de lágrima. Mas mesmo assim eu estava ali me esforçando e tentando, Senhor, me ajuda, porque nem orar eu estou conseguindo. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor, o Espírito Santo ouve as nossas orações e leva ao Pai como gemidos inexprimíveis. Deus ele não está preocupado com palavras rebuscadas, com uma oração toda formal, mas está preocupado com o nosso coração, né? Então nós temos que sempre lembrar disso. Isso muda a nossa postura. Isso muda a nossa forma de lidar com todas essas questões e principalmente com a ansiedade. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E se de repente você está passando por isso, você de repente, assim como eu, é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem que aprender a lidar com isso. Como nós vimos aqui, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então talvez você esteja nesse número, que tem que aprender a lidar com isso. O Senhor então te trouxe aqui essa noite para falar isso com você. Que em primeiro lugar você tem que reconhecer que você não tem controle, que você sozinho não vai conseguir resolver. Ele te trouxe aqui para falar com você também, que você deve se esforçar para lançar sobre Ele, de maneira consciente, de maneira intencional, as suas ansiedades, através das orações, através da sua vida devocional, através da leitura da palavra. E Deus te trouxe aqui também para dizer que você deve ser sóbrio e vigilante, para não deixar que aquilo que você está vivendo, que aquilo que está passando, tire o seu foco dele. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por essa palavra, que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, nos dando entendimento, Senhor Deus, e nos levando a crescer. Como foi colocado aqui, a ansiedade é um mal que tem atingido muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Depois dos últimos acontecimentos, aí, dos últimos anos, isso se aumentou, né, de uma maneira exponencial. Por isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor nos ajude a lidar com isso. Sabemos que nesse corpo afetado pela queda, afetado pelo pecado, nós vamos ter que lidar com isso até a volta de Cristo. Então, nos ajude, nos ensine a lidar com isso, nos ensine a aprender a conviver
com esse problema, com esse transtorno, com essa situação de maneira bíblica, de maneira que agrada ao Senhor, de maneira que seja condizente com a Tua palavra. Que possamos lembrar de tudo aquilo que foi falado aqui e colocar em prática. Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.